interesse muito grande em coisas bonitas. E, tipo, por que que... E eu comecei a brisar um pouco por que que eu acho alguma coisa bonita e o que que achar essa coisa bonita me traz de sensação, quais são as qualidades que a estética pode agregar ou não para as pessoas. Isso começou a me interessar bastante, porque, principalmente na moda, às vezes eu sinto um pouco de carência de uma explicação racional das coisas. Por que que a mini saia é o que vai rolar essa coleção? Ok, porque faz 3 anos que não rola, então ok, isso tem a ver, com certeza, é um movimento de diacronia. Mas uma das coisas principais é que ela tem uma característica social, todas as peças vão ter alguma característica social, tanto com relação à cor quanto a relação à modelagem, que estão dizendo alguma coisa. E eu comecei a ir atrás do que cada coisa quer dizer. Comecei a, tanto lendo quanto só olhando loucamente, falando, meu, por que que eu tô achando esse cara tosco, por que eu tô achando legal, por que eu tô... Até tentar alguma coisa que fosse além de, tipo, porque eu acho feio, porque eu acho bonito, que é muito mais, que é bem subjetivo, né? E tem um exemplo que ilustra bem isso. Eu gosto muito, sempre gostei muito de terno marrom. Não sei explicar, eu gosto de marrom, da cor marrom. E eu notava que não existiam ternos marrons. Você vê hoje, chumbo, cinza, azul marinho, até com algumas padronagens, mas essencialmente marrom, terno social é muito difícil você encontrar. E aí comecei a fuçar, escrever, tentar ir atrás de onde veio esse bloqueio que não se usa marrom, por que não usar, né? Ou por que não usar cores, porque aí eu comecei a entender, e isso é uma opinião pessoal nesse caso, que ternos coloridos, desde vermelho, azul ou verde, seria alguma coisa que chamaria atenção demais. Mas o marrom, ele se enquadra na mesma coisa que se enquadraria o azul marinho e o cinza. Então, por que essa cor específica, ela não... que é um tom terroso, que é uma cor neutra, ela não é usada nesse caso? Aí, fuçando e aproveitando a internet para isso, eu achei um site gringo que falava um pouco da história do terno e a história dele com relação às cores, e tinha uma frase que era bem legal, que chamava assim, "No brown in town", ou seja, não usar marrom na cidade. Principalmente na parte da Inglaterra, os camponeses, eles estavam sempre sujos, e sujo do quê? De terra, eles estavam com terra, grama, e esse aspecto sujo não era uma coisa legal quando você levava isso para a cidade. Pô, eu vou trabalhar, então eu sou um cara de negócio, eu não sou esse cara do campo. Então, para fugir dessa visão de campestre, de bucólico, de interiorano, o marrom foi deixado de lado, porque ele era associado não só a essa coisa de sujar as mãos, que não era interessante na época, como também a uma cor muito física, não tão associada ao pensamento, a essa coisa mais limpa, que seria o homem de negócios, que não tem tanto essa mão na massa. Então ele foi caindo em desuso. E esse No Brown in Town foi uma coisa que, no final das contas, chegou até aqui, que eu ainda não sei exatamente como chegou, mas que até agora foi a melhor razão para eu ter visto que isso não acontece aqui. Por exemplo, que a gente importou muita coisa de lá, não só de lá, como eu falo da Europa no geral. E isso criou um bloqueio que hoje a gente não sabe por que existe. Então, aí eu penso, putz, eu queria inserir uma coisa dessa diferente. Mas se eu colocar, o cara vai ter achado aquilo estranho de alguma maneira. Aquele marrom já. Então o que eu tenho que fazer para eu conseguir inserir um terno marrom no dia a dia? Eu tenho que pegar lá atrás, na raiz da coisa, que é o quê? Esse mão na massa que não era legal, eu tenho que deixar o mão na massa legal para o marrom fazer sentido. Eu tenho que mostrar coisas que envolvam não só o terroso, que é tipo assim, o cara que pisa, o cara que tá no meio de um caminho, do nada, eu tenho que trazer de novo, que ele entenda que essas coisas que não eram legais antes são legais, pra aí eu conseguir colocar o terno marrom e ele achar bacana. Esses anos que eu tô marretando, eu tô mostrando que as pessoas têm uma leitura muito profunda das coisas que elas nem sabem que elas fazem. Se um cara se veste com uma camiseta cinza, uma calça meio caque, e tem um cabelinho meio raspado, ele vai ter características que um militar poderia ter. Então ele vai ter aquela coisa de
lógico, ele vai ter aquela característica em cima de uma referência. Então, não adianta eu chegar num índio com essa roupa, que o índio não vai ter essa leitura que eu sou aventureiro ou corajoso nem nada. Mas um cara que fica vendo filme de Hollywood, que vê Guerra ao Terror da Vida e vê tudo isso mais, ele vai olhar, inconscientemente ele faz associação. Então, eu roubo essas características pra mim. A galera tem muito uma coisa com estética, que ela tem a ver com coisa que é bonita, coisa que é feia, e isso é uma visão um pouco particular, tá? Mas pra mim a estética ela vai ser um jeito de você dizer coisas sem ter palavras. A estética seria alguma coisa parecida com um alfabeto visual. Eu estou querendo dizer coisas e falar coisas através de imagens. Então eu vou pegar uma cor e essa cor ela vai sair da hora visual e vai virar um símbolo. E esse símbolo vai querer dizer alguma coisa. Uma das coisas que a estética faz é essa coisa de agregar características sociais para alguma coisa. Então eu vou olhar aquela cor e aquela cor vai me trazer um sentimento. Por quê? Porque em determinado ponto da vida ou em determinado ponto da história que eu aprendi, essa cor tinha um peso e um significado em alguma coisa. Como eu já fui em um monte de enterro e antigamente todo mundo se vestia de preto, quando eu penso em luto, eu penso em preto. Isso não veio magicamente, isso é uma coisa que só existe devido a um conceito cultural de ter acontecido. O que é bonito e o que é feio? Na verdade, se trata mais de que características sociais você gosta ou não gosta. Na verdade, o bonito e o feio não tem a ver com o visual. O bonito e o feio, ele tem a ver essencialmente com sentimentos que aquele objeto ou pessoa te causa. Por isso que moda tem tanto a ver com conceito, porque eu vou olhar aquele cara e falar assim, nossa, esse cara tá vestido super bonito, e o cara tá meio estilão, meio maloca, no skate, essa coisa rua me representa, eu olhei, eu vou achar bonito. Isso é a base de qualquer coisa estética. Nenhuma peça de roupa é alguma coisa, mesmo bonita e feia, sozinha. Ela vai depender, todas as peças de roupa, elas dependem totalmente do meio que elas estão colocadas, entendeu? Uma coisa legal da estética é que ela te proporciona mais tolerância. Bruno, eu não suporto o emo. Cara, não gosto de ver, não gosto do jeito que veste. Eu tentei entender melhor de onde veio o emo, porque que era aquela coisa pesada, carregada. E na verdade, grande parte do visual deles expressa a necessidade de tentar entender o que está rolando. É uma coisa tão intensa que, cara, o cara tá igual eu, ele tá com aquela maquiagem pesada, com aquela roupa mais escurinha. É um ideal romântico, sabe? Lógico, é uma vertente estética que não me agrada, mas de algum jeito eu me identifiquei com o cara que ele simplesmente quer entender o porquê das coisas, o porquê alguma coisa é ruim, o porquê alguma coisa é boa, ele quer que o sentimento dele não passe batido, que nessa coisa tão automática que a gente tá do dia a dia. E quando eu consegui entender que essa imagem dele dizia isso, eu consegui lembrar que alguns anseios que ele tem, eu também tenho. E aquilo me fez aumentar a minha tolerância em alguma esfera e eu posso não usar aquele estilo, mas é um estilo que já não me incomoda mais tanto e por isso eu acho que eu consigo talvez viver um pouco melhor, porque simplesmente tem menos coisas que me incomodam na vida, sabe? Quando o visual dele é inteligível pra mim, quando eu olho para aquilo e entendo, a grande maioria das vezes tem alguma coisa que eu vou me identificar. Eu vou entender que o cara está dizendo só que ele não concorda com a porcaria do sistema de hoje, o que quer que seja, mas assim, vão ser coisas que são vontades humanas e em algum momento eu vou me identificar com aquilo, criou em mim alguma identificação com o que eu estou vendo, eu já simpatizo mais com aquilo. Então a necessidade de compreender estética, eu acho que é a necessidade de compreender melhor as coisas ao redor da gente, o mundo e o que cada pessoa está dizendo. Quanto mais eu compreendo as outras pessoas, menos as coisas me incomodam. E quanto menos coisa a gente tem, quanto menos ruído a gente tem no mundo, de coisas que a gente se incomoda que nem precisaria, melhor, né, cara? Tipo, porque, cara, já tenho muito problema pra ficar achando ruim o problema dos outros, tá ligado? Eu quero que sei lá o que eu quero.